pastor Carlos Cunha, gratidão ao pastor Zé Roberto e aos demais pastores desta igreja, que tem sido ela um sinal de Deus, um sinal do reino para essa cidade. Essa igreja, ela tem impactado essa cidade, talvez os irmãos não tenham a dimensão do que ela tem sido e do que ela ainda vai fazer, mas eu entendo que o segredo desse impacto, o segredo da prosperidade, do crescimento, do avanço desta igreja nessa cidade, ela está aqui nessa noite. O Senhor confiou não às mulheres, sabemos que ela tem um papel muito importante no reino. O Senhor não confiou aos jovens, sabemos da força e importância dos jovens, também não às crianças, mesmo sabendo da importância das crianças no reino para Jesus. Mas quer queira, quer não queira, você, Deus confiou sobre os seus ombros esse impacto tão importante, queridos. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Como é bom estar entre amigos, não é, queridos? A gente fica mais à vontade quando estamos entre amigos, né? E há tanta gente aqui que eu conheço, né? Há tanto tempo, né? O pastor Raul, né? Há tanto tempo que conheço, né? O pastor Carlos, como disse, é um amigo assim de caminhada, né? E literalmente, viu? A gente tem caminhado junto, agora vamos caminhar um pouco menos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aqui na porta, assim, meu coração se encheu de alegria. Estamos orando, né? O pastor Zé Roberto, falei com ele essa semana, e ele é uma fonte de inspiração, né? Para vocês, mas é também para todos nós pastores. Tá bem, queridos? Tem um slide aí, se os irmãos puderem colocar. Eu queria desafiar o teu coração nessa noite, abrir o teu coração, sabe por quê? Porque nós somos iguais, nós estamos entre iguais aqui. Nós enfrentamos os mesmos desafios, os mesmos dilemas. E nessa noite Deus, Ele vai te encorajar. Essa é a vontade de Deus na tua vida, né? E o tema dessa mensagem, ele é muito oportuno diante do tempo em que nós estamos vivendo. Homens fortes para tempos difíceis. Nós estamos diante de um tempo difícil. Como ser forte? Digo mais, como ser homem. Homem forte diante de um tempo de crise como nós estamos vivendo. Ou será que nós não estamos vivendo em tempo de crise? Ou será que essa percepção ela é só minha? Você acha de concordar comigo que nós estamos vivendo um tempo de crise? Crise no cenário político. Nós estamos vivendo um tempo de crise no cenário econômico, de segurança econômica. Nós estamos vivendo um tempo de crise no cenário moral. Nós estamos vivendo um tempo de crise no cenário espiritual. Existem escolas em Prudente, por exemplo, que já se falam em um banheiro único. Então há uma crise moral quando começa a se pensar em um banheiro único para homens, para crianças, meninos e meninas. É um tempo de crise. Um tempo de crise diante de uma crise de identidade. É um tempo de crise quando diante de uma festa pública em que o Brasil, de maneira trágica, infeliz, ele celebra nesses dias que passamos agora, quando colocam o nosso Cristo, ou como símbolo do nosso Cristo, em uma situação tão vexatória. E é lamentável porque sabemos que haverá consequências para o que aconteceu. É lamentável porque essa consequência ela virá não só para aqueles que fizeram, mas ela virá também para toda a nação. Então é um tempo de crise, é um tempo difícil. Eu queria que você olhasse para esse slide aí, pode passar por favor? Olha essa frase de um homem que marcou o seu tempo, Marco Aurélio. Ele diz assim que não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver, porque há pessoas que não vivem, mas sobrevivem, né? Assim pensava Marco Aurélio. Pode passar por favor. Alexandre o Grande, um homem que impactou, foi influenciado por grandes filósofos, ele diz que nada é impossível para aquele que persiste, persevera, para aquele que luta, para aquele que permanece. Essa foi a frase de alguém que conquistou muito. Pode passar. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a palavra, e são palavras
apóstolo Paulo, um homem que influenciou o seu tempo, mas continua a influenciar até hoje, pode passar. O fim das coisas é melhor do que o início, são palavras de Salomão, quando diz nas entrelinhas: melhor do que começar alguma coisa é terminar aquilo que você começou. Pode passar. Esse slide ele reflete muito o que é a nossa geração. Nós vivemos esse ciclo. Esse ciclo diz que tempos difíceis eles geram pessoas fortes, que geram tempos fáceis, por sua vez geram pessoas fracas e que geram tempos difíceis. Nós vivemos esses ciclos geração após geração. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui começaram a trabalhar com menos de 18 anos? Só dê um sinalzinho com a sua mão. Olha quanta gente, quase todos começaram a trabalhar com menos de 18 anos. Olha só. Agora, quantos começaram a trabalhar com menos de 15 anos? Quantos com menos de 12 anos de idade? Olha só. Muitos aqui, eu também. Outra pergunta para você: quantos aqui enfrentaram na infância, na adolescência, privações financeiras? Não estou falando de passar fome, mas dificuldades, sabe, de ter privações materiais. Quantos aqui enfrentaram privações? Sabe, de você, sabe o que eu me lembro na minha época? Na minha época, eu sou de uma época em que fazia a compra no mês e a gente ficava torcendo para chegar o danoninho, e eu comia aquele danoninho com colherzinha pequenininha para não acabar, sabe? E a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, sabe o que foi? Foi comprar 3 bandejas de danoninho, e depois eu fui parar no banheiro, porque eu comi tudo de uma vez, porque havia aquele desejo de comer, porque era muito difícil na minha época. Eu não sei se você viveu um tempo assim, mas as gerações passadas, elas enfrentaram muitas privações, muitas dificuldades. Quando eu ouço os meus pais e os meus avós, ainda mais. Outra pergunta para você: quantos aqui tiveram um apelido na infância que não gostavam? Quantos aqui? Um apelido que você não gostava, mas botaram o apelido. E apelido é assim: quanto mais você briga com ele, mais pega, não é assim? Agora, você que teve um apelido que recebeu na escola, na infância, que você não gostava, você reclamou uma palavra chamada bullying. Tinha isso lá na sua infância? Você entrou em um processo depressivo por causa do apelido? Ou quando brincavam com a cor da sua pele? Os meus amiguinhos de infância diziam que eu tinha um cabelo à prova d'água, pastor Carlos, porque o cabelo era grande, e aí batia água e não penetrava no meu cabelo. Graças a Deus que ele está menor aqui, né? Mas era normal isso, né? Essa questão de bullying, de apelido, tudo isso era muito comum. As privações financeiras, materiais, que nós enfrentamos. Se você olhar para o retrovisor, você vai perceber o quanto foi importante você trabalhar na adolescência, sim ou não? O quanto as privações, elas forjaram o seu caráter e te tornou uma pessoa ainda mais forte, mais resiliente, sim ou não? O quanto foi importante tudo isso na sua vida. Queridos, quando nós olhamos para esse slide, esse tempo difícil que você viveu, ou que os seus pais e avós viveram, contribuiu para gerar homens fortes, contribuiu para gerar em você, ou talvez os seus pais e avós, homens fortes, que por sua vez, aqueles tempos difíceis que geraram homens fortes, eles automaticamente, eles transformaram, eles trouxeram tempos fáceis. Sabe por quê? Porque homens fortes, ele não se abala diante das dificuldades, eles procuram diante das dificuldades oportunidades.
Porque a geração de hoje, ela vive tempos fáceis, sim. Nós vivemos, irmãos, diante da geração mais afastada de todos os tempos. Não há perseguição política, não há perseguição espiritual. A geração mais afastada, se você tem filhos, você vai perceber que muitas vezes os nossos filhos, eles abrem a geladeira cheia de Danone, cheia de coisas, e falam assim: tem nada de diferente para comer nessa casa hoje. Ou ele abre o guarda-roupa cheio de roupas, e ele fala assim: pai, mãe, eu quero roupa nova, tênis novo, porque eu não tenho roupa e tênis para sair. Está cheio de tênis, cheio de roupa. É a geração mais abastada de todos os tempos. Mas ao mesmo tempo, é a geração mais infeliz de todos os tempos. Nunca se viu uma geração tão dependente de medicamentos para doenças emocionais. Eu conversei com o secretário de saúde de uma cidade aqui da região, e ele falou assim para mim: pastor, nós gastamos no ano passado, olha só o que ele disse, compramos mais Rivotril do que a população da cidade. Meu Deus, duas coisas aconteceram: ou superfaturou a compra do Rivotril, ou tem gente tomando mais que um. Mas como eu conheço a integridade daquele homem, tem gente tomando mais que um. Então é uma geração, é um tempo fácil que estamos vivendo. Mas é um problema quando olhamos para esse slide. Tempos fáceis geram homens fracos. Tempos fortes, tempos difíceis de crise geram homens fortes. Mas tempos fáceis geram homens fracos. Homens que não têm resistência emocional. Homens que precisam ou dependem ou se omitem diante da sua responsabilidade. Agora, queridos, graças a Deus, nós estamos entrando em um tempo difícil, sim, de crise. Mas eu posso olhar para esse tempo de crise e entender que esse tempo de crise, ele vai contribuir para que se levantem homens fortes, homens resistentes. É uma oportunidade que nós estamos vivendo. Agora eu quero convidar você ao exercício. Imagine, diante desse tempo de crise, esse tempo difícil em que nós estamos vivendo, imagine se você estivesse na sua casa, diante desse momento, estivesse morando na sua casa, um homem chamado Henry Ford. Quem que foi Henry Ford? Henry Ford, ele foi um homem muito forte na sua geração. Foi o criador, um dos idealizadores dos veículos de combustão, criador da Ford. Ele foi um homem que a sua história é marcada com caráter, com destreza, com força, com convicções. Um homem que foi um homem de sucesso, e até hoje ele marca a sua geração pela sua postura, mas o seu caráter contribuiu para isso. Imagine se Henry Ford, no final da sua morte, no final da sua vida, estivesse sentado com você na sua casa. Tinha um outro nome. Se Billy Graham, quantos ouviram falar de Billy Graham? Um grande avivalista que marcou o seu tempo, um homem que se tornou conselheiro de presidentes dos Estados Unidos, um homem que influenciou toda uma geração. Guarde isso, imagine se Billy Graham estivesse no final da sua vida, morando na sua casa. De repente ele chega num dia, já velhinho, ele chama você: Raul, pastor Raul, sente aqui na varanda comigo, porque eu quero contar para você, pastor Raul, o segredo do sucesso
de toda a minha vida. Eu quero falar para você, pastor Raul, de conceitos e princípios que eu nunca contei para ninguém, mas eu quero contar para você, que me tornaram o homem que eu sou hoje. Imagine, se Billy Graham sentasse com você assim, você daria ou não crédito às palavras do Billy Graham, sim ou não? Fala, meu Deus, eu quero ouvir esse homem, eu preciso ouvir esse homem. Aconteceu isso comigo há muitos anos atrás. O meu avô, ele foi um homem de Deus. Eu só sei que o meu avô, ele cometeu pecado. Às vezes eu pensava como criança que o meu avô não tinha pecado, pela postura, pelo caráter. E aí eu pensava, meu avô não comete pecado, mas eu sei que ele era pecador, porque a Bíblia diz que ele é pecador. Eu lembro que no final da vida dele, com câncer, em Cuiabá, eu fui visitá-lo, porque ele disse que queria me ver. E eu fui lá para Cuiabá vê-lo, e ele pediu para todo mundo sair do quarto, e ele disse que queria falar comigo. Meu avô. E quando ele estava falando, e dentro das coisas que ele me aconselhava ali, ele dizia assim para mim: Fernando, houve um dia lá atrás que Deus falou comigo que você se tornaria um pastor na nossa família. Naquele tempo que ele disse isso, eu estava afastado de Jesus, gente. Estava longe de Deus, eu não estava compromissado com Deus. Mas eu me lembro que quando ele começou a falar aquilo, no primeiro momento eu não dei crédito, mas de repente eu ouvi uma voz, e eu tenho certeza que é a voz do Espírito Santo dizendo assim: preste atenção. E eu comecei a prestar atenção e eu recebi aquilo no meu coração. Poucos dias depois meu avô faleceu, me consertei com Deus, e a partir daquelas palavras do meu avô, eu me decidi ao ministério pastoral, eu me decidi a buscar a Deus. Então imagine se alguém dissesse assim. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque houve um homem que marcou a sua geração, um homem que foi um homem forte, um dos homens da Bíblia em que mais influenciaram e ainda influenciam o povo judeu, foi o rei Davi. E no final da vida do rei Davi, nos últimos dias de vida do rei Davi, ele chamou o filho a quem amava, Salomão, se sentou com Salomão e disse assim: Salomão, preste atenção no que eu vou dizer para você. E você que conhece a história sabe quem se tornou Salomão, a partir das palavras que ele ouviu do seu pai Davi. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1. Preste atenção no que diz a palavra. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi, o rei Davi, ele deu instruções ao seu filho Salomão. E ele disse assim no versículo 2: eu estou para seguir o caminho de toda a terra, eu estou para morrer. Agora preste atenção, Salomão. Por isso, seja forte, seja homem. Versículo 3: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, ele exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos e aos seus mandamentos, suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos no livro da lei de Moisés. Assim, fazendo isso, sendo forte, sendo homem, obedecendo a lei, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Meu Deus, fico imaginando Salomão, quando Davi fala assim: Salomão, vem aqui que eu quero falar com você, eu vou te mostrar o segredo do sucesso. Eu fico imaginando Salomão olhando para ele assim, ó.
olhando para ele com atenção. Fala, pai, fala, pai. E aí ele trouxe as instruções. E quem foi Salomão? Salomão foi um homem admirável. Salomão foi um homem admirável, conhecido por ser o homem mais sábio do Oriente. Se tornou o autor dos livros de Provérbios, de Eclesiastes, de Cânticos. A sabedoria que Deus concedeu a ele era tão extraordinária, que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava com o rei de Israel, chamado Salomão, em 1 Reis capítulo 4. Ele foi alguém que depois disso tudo, ele compôs mais de 3.000 provérbios. Ele compôs mais de 1.000 cânticos. Ele construiu um império econômico invejável para toda a sua época, ao ponto de imperadores, reis de outros lugares virem tão somente para conhecer a sabedoria de Salomão. Foi um homem que prosperou em tudo o que fez, conforme a orientação do seu pai. Ele se tornou um homem de sucesso, ele se tornou um homem próspero, ele se tornou um homem de evidência, ele se tornou um homem que conquistou dentro do seu tempo e da sua geração. Agora, tudo isso começou, sabe quando? E a partir da conversa que ele teve com seu pai, das instruções que ele recebeu do seu pai. Então, queridos, começar bem, o recomeçar bem, é fundamental para o sucesso que nós desejamos ter. Todo grande edifício, ele precisa começar com alguns tijolos, e foi exatamente isso que o Salomão começou a fazer. O alicerce para aquilo que Salomão se tornou foram 3 coisas que ele recebeu do seu pai. Foram 3 princípios que ele recebeu do seu pai. Foram 3 tijolos que ele recebeu do seu pai. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Aquilo que Davi compartilhou com Salomão, e que você, olhando para a Bíblia hoje, percebe que ele se tornou um homem de sucesso, tem a ver com os princípios que ele nutriu, que ele absorveu, que ele recebeu na sua vida. E o primeiro dele, aqui no versículo 2, quando o Davi disse para ele: seja forte, se esforce, seja forte. Sabe por quê, Salomão? Porque você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar problemas, você vai se encontrar diante de adversidades em que você não vai conseguir resolver, em que você vai perceber que as suas forças vão se esgotar. O que não é diferente para a minha vida e para a sua vida como homem. As circunstâncias na minha vida e na sua vida, e às vezes circunstâncias financeiras, circunstâncias diante da saúde, de crises conjugais, situações que a gente não consegue lidar com os filhos, que elas começam a expor as nossas limitações, elas começam a expor as nossas fraquezas, as circunstâncias difíceis que a gente, ela se sobrepõe sobre a nossa vida, que a gente percebe ou se enxerga como pessoas que não são aptos para resolver, e a gente vai perceber que não somos tão fortes assim. Circunstâncias, queridos, que parece que nos faltam força, que parece que nos faltam coragem. Assim foi com Salomão e assim é comigo e com você. Mas é exatamente em momentos assim que a gente vai perceber o quanto somos frágeis, o quanto nós não somos fortes diante de más notícias, diante de crises que nos assaltam, de dificuldades que sobrepõem sobre a gente. Quando nós somos fracos. Mas são momentos assim que nós vamos aprender a botar em prática aquilo que Salomão aprendeu com seu pai.
buscar forças em Deus. Porque era exatamente assim que Davi vivia. Se você olhar no Salmo 28, por exemplo, Salmo 28, irmãos, Salmo 28, Salmo de Davi, pai de Salomão, ele diz assim, Salmo 28, versículo 7, a voz, Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda. O Davi, no Salmo 28, ele revela quem ele era, aonde ele buscava a sua força, quando pôde dizer para o seu filho Salomão, seja forte, ou seja, busque forças em Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele nos chama e também nos desafia a buscar forças em Deus, a nos revestir da força do Senhor, porque na nossa força é impossível superar alguns desafios, alguns percalços da vida, algumas lutas que nós enfrentamos. Então o primeiro conselho de Davi para Salomão é: seja forte, busque forças em Deus, se revista da força do Senhor. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A força não é minha, mas a força é do Senhor. A força para superar, a força para resistir, a força para vencer, sabe por quê? Porque o Senhor nos levantou para ser fortes, não a partir das nossas forças, mas a partir da força do Senhor. A palavra homem, na língua hebraica, é ishi, que vem de agreste, vem de sertão. O homem é aquele que foi feito por Deus para resistir, para aguentar. Os problemas, eles terminam em quem? O homem. As adversidades terminam em quem? O homem. Se tudo der certo, o sucesso é da família. Mas aquilo que dá errado, o fracasso, ele é do homem. A responsabilidade é do homem. Está sobre mim, está sobre você, esse legado de força, de responsabilidade, que precisa despertar a minha vida e a sua, a buscar forças em Deus. A buscar forças em Deus, sabe por quê? Para resistir às dificuldades emocionais que nós vivemos hoje, as crises emocionais que nós vivemos hoje. Então o primeiro conselho de Davi a Salomão é: meu filho, busque forças em Deus. Haverão momentos difíceis, mas se você buscar forças em Deus, você vai poder dizer que o Senhor te ajudará a resistir e a suportar todas as coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é diferente na minha vida e na sua vida. Há momentos em que parece que não vai dar, momentos que parece que vai ser impossível. Mas quando nós aprendemos a buscar forças em Deus, através da oração, através da intimidade, do relacionamento com Deus, nós somos revestidos de coragem, de ousadia, de força para prosseguir. Quantas vezes você pensou que não daria, mas o Senhor veio com graça e te ajudou, e foi possível, porque com Deus nós podemos todas as coisas, e sem Ele nós somos fracos, queridos. O segundo conselho de Davi para Salomão está também no versículo 2. No versículo 2 ele diz para o seu filho: meu filho, seja homem. Seja homem, Senhor. Em tempos de crise, em tempos de adversidade, nós precisamos buscar forças em Deus, mas também ser homem. Ou seja, se comporte como um homem, haja como um homem.
É o que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era um menino, eu podia falar como um menino. Quando eu era um menino, eu podia pensar como um menino. Quando eu era um menino, eu podia raciocinar, ficar matutando, ficar me martelando como um menino. Mas quando eu me tornei um homem, eu deixei para trás as coisas de menino. O que o Davi está ensinando para Salomão como segredo do sucesso diante das crises que haveriam de vir, é dizer: haja como um homem e não como um menino. Não fale como um menino. Não pense, mas também não fique remoendo as coisas como um menino. O menino pode reagir assim, mas o homem não pode. Meus amados irmãos, maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com as responsabilidades que nós assumimos. Porque tem muita gente com idade que se comporta como menino. E tem muitos adolescentes e jovens que se comportam como homens. Existem homens maduros, com idade de maturidade, se comportando e agindo como bananas, frágeis, omissos e transferindo responsabilidade às mulheres. Pasme você, mas eu fui atender um casal, e aquela mulher me ligou desesperada, há muitos anos atrás. Eu saí de casa meia-noite, fui na casa dela. Quando eu cheguei lá, pelo jeito elas estavam brigando muito. E quando eu cheguei lá, ela abriu a porta desesperada e ela falou assim: pastor, eu não aguento mais esse homem. Todas as vezes que tem uma crise, a gente vai discutir. Olha onde ele está. Quando eu cheguei lá, irmãos, pasmem, ele estava debaixo da cama. Um homem de 40 anos de idade. O conselho de Salomão, ele é para uma geração fraca, uma geração fraca que está vivendo em tempos difíceis, e por isso não resistem. Maturidade tem a ver quando nós assumimos responsabilidades de homem, agindo, reagindo como homem, nos comportando como homem. Existe um autor chamado Stovall, biólogo, que ele diz que a integridade é fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja vendo. Porque ser homem, ou se comportar como homem, ele está falando de caráter. Ele não está falando de uma atribuição do sexo masculino, ser homem ou mulher, mas ele está falando de um caráter masculino. Agora, queridos, nós conquistamos respeito através da integridade. O respeito da mulher que a faz e a torna submissa é conquistado a partir da integridade do marido. O respeito dos filhos, ou a submissão dos filhos, ela é conquistada a partir da integridade do pai. A autoridade impositiva não funciona. Você tem que me obedecer porque eu sou seu pai. Funciona até a tenra idade. Quando se entra na pré-adolescência e na adolescência, não funciona mais. A imposição do homem para a mulher é dizer: você tem que se submeter porque eu sou seu marido. Ela não funciona. Mas a mulher, ela se coloca debaixo da autoridade de submissão a partir de um homem que é homem, com o seu caráter íntegro. É uma conquista de respeito. E a gente respeita homens assim. Nós respeitamos como homens colegas de hombridade que tem caráter, que tem integridade. Sabe uma coisa horrível? É receber lição de moral de quem não tem moral para dar lição. Sim ou não? Uma coisa horrível é um funcionário receber lição de moral de um patrão que não tem moral para dar lição. Ou é um discípulo
discípulo receber lição de moral de um líder que não tem moral para dar lição. É um filho receber lição de moral de um pai que não tem moral para dar lição para ele. Então o que esse autor está dizendo, que a integridade é quando nós fazemos o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. E tem uma história de um berítica mesmo, sabe, gente? Que eu ouvi de um colega pastor de uma igreja de São Paulo. Ele disse que tinha um diácono da igreja dele, que era um homem assim que era extremamente legalista. Sabe aquele homem que, se você chega de bermuda na igreja, ele vai te repreender. Se você comete algum equívoco, ele vai falar para todo mundo que você errou, que você pecou. Ele era um religioso legalista. E aí ele conta que aquele homem, ele era assim, mas ele disse que um dia, ele era um vendedor, e ele viajou para uma certa cidade. Ele disse isso porque depois ele confessou isso. E aí ele foi naquela cidade, casado, com filhos, e ele pegou uma prostituta na rua, escondido, parou o carro, abriu só o vidro da direita, disse para ela: entra logo, eu preciso sair com você. E ela entrou no carro com aquele homem, e ele começou a andar nas ruas, e aí ele foi na rodovia, combinou o valor com ela, e aí ele começou a entrar numa zona rural, porque ele tinha medo que as pessoas vissem ele, porque ele era a figura de um bom religioso. E aí ele começou a entrar, depois de horas andando com aquela mulher, e ele entrou num lugar muito remoto, em uma zona rural, e aquela mulher já não aguentava mais, e ela de repente disse assim: para o carro, vamos fazer aqui agora. Sabe por quê? Porque aonde a gente está, só Deus está vendo. E aí ele conta que ele caiu por terra, quando ela disse assim: vamos pecar, porque só Deus está vendo e ninguém mais. E ele reconheceu que Deus estava enxergando o que ele estava fazendo. Ele se arrependeu, foi embora, não fez nada com ela, pediu perdão para o seu pastor e foi restaurado. Porque integridade tem a ver com homens que têm a sua vida aberta, que não esconde, que não maqueia. O Davi, ele aprendeu que a integridade, a duras dores, quando escreveu o Salmo 32, dizendo: enquanto eu escondia os meus pecados, enquanto eu escondia os meus erros, enquanto eu não era íntegro, a minha alma definhava. Então, o que Davi está ensinando a partir da sua experiência de vida para o seu filho Salomão é dizer: meu filho, seja íntegro, seja verdadeiro, tenha caráter, conquiste respeito, não por imposição, mas pela sua postura. Ser homem e agir como homem, irmãos, se comportar como homem, é ter caráter, é ser verdadeiro, é ser sincero. Sabe, queridos, como um homem que está em casa e ele diz assim, o telefone toca, está devendo, ele diz para o seu filho: filho, fala que eu não estou. O problema é que aquele filho está recebendo, sendo moldado, lapidado para aquele pai. Mas o caráter tem a ver com integridade, o caráter tem a ver com justiça. É o que o Davi aprendeu no Salmo 26, quando escreveu o Salmo 26:1, e disse: faze-me justiça, ou seja, torna-me justo, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade. Queridos, quem conhece a justiça de Deus é capaz de discernir o que é pecado e as consequências do pecado. Ser homem é alguém que vive na dinâmica do arrependimento. Ser homem é alguém que vive na dinâmica de reconhecer e confessar e se arrepender. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, para nos limpar de toda a injustiça, queridos. Integridade, irmãos, não comunga, ela não compactua com falsidade, com mentira, com hipocrisia, com infidelidade.
com maldade, com malícia, com violência, com imoralidade, com desonestidade. Seja homem, se comporte como homem através do seu caráter, através de um relacionamento de perdão, de reconciliação entre você e o seu Deus. Seja homem assim. Ser homens, agir como homem, tem a ver, queridos, com aqueles que cumprem os seus compromissos. Sabe, existe um ditado antigo, que meu avô dizia assim: olha, que o homem, aquele que age como homem, aquele que se comporta como homem, ele honra o fio do bigode. Ou seja, ele honra a palavra, ele honra aquilo que se compromete. Agir como homem é isso. Queridos, estão comigo, irmãos? Amém. Ele está falando de agir como homem de Deus. Ele está falando de agir como homem de valor, um homem de valores, de princípios. Ele não está falando de agir como um homem que ele quer tomar vantagem a partir de falcatruas e se promover a partir de falcatrua. Não, ele está falando de um homem de Deus. Ser homem é isso, ser homem é honrar a palavra, ser homem é o que diz Jesus em Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que provém disso, o que passa disso, o que vai além disso provém do maligno. É sim, sim, não, não. É ou não é. Ou seja, aquilo que eu me comprometo a fazer, eu preciso fazer. Eu lembro que antes de ser pastor, eu tinha uma empresa, e eu assumi um compromisso muito grande com aquela empresa, muito grande. Era um compromisso que, com certeza, dificultaria muito a minha empresa, se não houvesse êxito. Era um contrato de um pouco mais de R$200 mil, que para mim ia comprometer muito se não houvesse, pelo menos, um empate. Mas a gente foi executando o contrato e eu percebi que eu ia ter um prejuízo de mais de R$100 mil. Eu calculei tudo errado. E eu tinha duas coisas a fazer. Ou eu dava um calote naquele cliente, continuava com a empresa, ou eu ia botar o meu joelho no chão e depender de uma estratégia de Deus para superar aquilo. E eu optei pela segunda opção. Eu me lembro que eu me comprometi a executar, eu estava disposto a vender patrimônios da empresa, porque eu me comprometi a executar, perder mais de R$100 mil, mas executar o meu compromisso com aquele cliente. E a partir da responsabilidade que eu assumi diante de Deus, eu me lembro de uma maneira assim, sobrenatural. Duas portas de contrato se abriram, que foram quase o dobro do prejuízo que eu haveria de ter com aqueles R$100 mil. Eu cumpri o meu compromisso, eu obtive um lucro a partir dos dois novos contratos, que me ajudou em tudo isso. Eu percebi que aquilo tudo era uma permissão de Deus, quando nós olhamos para a palavra e entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperou para o meu bem. Palavra de um homem, irmãos, que age como homem de Deus, ela precisa ser cumprida. Se não, não assuma. Se não, diga não. Sabe, às vezes nas pequenas coisas, o brasileiro tem essa mania de dizer e aceitar tudo e assumir compromissos que ele não é capaz de assumir, de fazer uma agenda maior do que ele pode cumprir. Nas pequenas coisas nós precisamos agir como homem. Se eu disser para você, Gessé, você vai comer comigo na minha casa, vamos fazer um churrasco, eu tenho que fazer um churrasco com o Gessé. Se eu disser, vamos almoçar comigo, eu tenho que levar ele para almoçar. Para de coisinhas e dizer que vai fazer e não faz. O homem, ele cumpre a sua palavra. Nós precisamos fazer isso, sabe por quê? Porque existe uma geração que está vendo, existe uma geração que está me enxergando, e o desafio para a minha vida e para a sua vida é ser imitador de Jesus Cristo, é me tornar como Cristo. São das pequenas coisas que nós dizemos vamos, mas não vamos,
que até sabemos que não vamos cumprir. Domingo eu estou lá com você, eu vou na igreja, e se eu disse que eu vou, ter que ir. Pode contar comigo esse ano, pastor Carlos, pastor Zé Roberto, eu estou junto, estou com você. E se eu disser que eu vou, que eu estou, eu preciso cumprir. Exatamente isso que foi e que marcou a vida do Salomão e que fez dele um homem próspero, um homem que verdadeiramente se comportou e agiu como um homem. Terceiro lugar e último, eu finalizo, irmãos, versículo 3. Salomão, meu filho, busque força em Deus, Salomão. Seja forte. Salomão, meu filho, haja como um homem. Salomão, meu filho, versículo 3. 1 Reis 2, 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, ou seja, obedeça a palavra. Viva a palavra, ame a palavra, medite na palavra, creia na palavra. Salomão, meu filho, haverá sucesso se você buscar força em Deus, se você agir como um homem. Haverá sucesso se você se submeter à palavra. O que Davi enfatizou a Salomão foi a necessidade de que Salomão fizesse das leis de Deus o centro da sua vida pessoal. Nós temos uma tendência a criar departamentos na vida, sabe? Essa é a vida secular, vida empresarial, vida familiar, vida espiritual e religiosa. Não, nós temos uma vida integral, somos um ser integral. Ou seja, nós somos homens de Deus. Todas as áreas da minha vida, elas precisam fazer parte dos mesmos estatutos da palavra, nos negócios, no relacionamento com a esposa. Eu vivo o que a Bíblia diz. Eu sou exatamente o que a Bíblia diz que eu sou. Palavra, medite na palavra, faça dela o centro da sua vida, priorize a palavra, leia a palavra, mas também obedeça e se submeta à palavra de Deus. Haverá momentos diante da crise que você, a única saída e solução vai ser aquilo que você recebeu da parte do Senhor pela sua palavra, nas suas meditações diárias, no seu relacionamento com Deus, na leitura bíblica anual que a sua igreja está fazendo com você. As estratégias que Deus vai te dar vão sair daqui, meus amados. Meus irmãos, Deus é soberano para todas as coisas. E eu creio que se Ele quiser fazer com que traga à existência algo que não existe aqui, Ele pode fazer. Mas a grande questão é que Deus já nos deu a direção e a sua palavra. As orientações, o agir, o criar, o agir de Deus, o fazer de Deus, já está aqui a partir da sua palavra. Deus já nos deu as instruções para o sucesso, a partir da leitura bíblica e da meditação da Bíblia, irmãos. Então eu queria que você pudesse dar atenção aos conselhos que Davi deu a Salomão, que fez dele, porque o texto diz: se ele fizesse assim, diz o Salomão como promessa, se assim você fizer, Salomão, se você buscar forças em Deus, se você agir como homem, se você obedecer a palavra, você vai prosperar em tudo que você fizer, e você vai receber tudo o que Deus tem para você. Foi isso que Deus disse que Davi disse para Salomão: você vai prosperar. Os homens querem prosperar nessa noite, irmãos. Busque forças em Deus. Seja um homem de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você vai prosperar, queridos.
em tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas nós estamos diante de uma grande janela de oportunidade para gerar, a partir desse tempo de crise, homens fortes, queridos. Esforce, se esforce em honrar a Deus, se comportar como homem, em obedecer a sua palavra. Eu quero finalizar com um vídeo. Depois eu queria orar por você. E talvez você entrou aqui hoje passando por um tempo muito difícil na sua vida, familiar, profissional, espiritual, financeiro. Um tempo que as suas forças se esgotaram, o recurso acabou. Mas é exatamente assim nós podemos sair daqui hoje, através do poder da palavra, como homens prósperos por aquilo que nós praticamos essa noite. Meus irmãos, muito do que você ouviu aqui agora, daqui a 5 minutos você vai se esquecer. E o que você vai levar desse culto de homens, o seu destino para a sua vida toda, são as decisões que você vai tomar aqui agora. As decisões que você vai assumir aqui nessa noite vão determinar se você se tornará um homem próspero ou um homem fracassado. Pode soltar esse vídeo, por favor? Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não preciso perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês e dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Vamos orar, queridos. Queria desafiar você, se tiver condições físicas,
colocar de joelhos. Eu quero convidar você a orar comigo. Se não como está, mas eu quero convidar você, como homem, a assumir responsabilidades nessa noite. De buscar forças em Deus. De agir como um homem, se comportar como um homem. Sua casa, sua família. De priorizar a palavra de Deus. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz e poderosa. Nós estamos diante de um tempo de crise, Senhor. Eu sei que esse tempo está nos chamando, ó Pai, a nos forjar como homens fortes. Querido Deus, o Senhor conhece as histórias que estão aqui nesta noite. As circunstâncias que vivemos que expõem as nossas limitações e dificuldades. Nós estamos prostrados diante do Senhor nessa noite, assumindo, Pai, compromissos, os quais o Senhor está nos chamando nessa noite. Compromissos, ó Pai, de buscar forças do Senhor diante dos nossos desafios, de buscar forças através da oração diante dos nossos desafios, de buscar forças na Sua presença diante dos nossos desafios. Estamos assumindo o compromisso, Pai, de agir como homens de Deus, cheios de integridade, de verdade, diante dos nossos desafios. A pedir perdão nessa noite, Pai, diante das nossas fragilidades de menino, para que possamos agir como homens de Deus, homens de valor, homens de caráter, homens de integridade, Senhor. Aí eu creio que quando estamos confessando os nossos pecados e falhas, o Senhor está perdoando homens e os levantando como homens de Deus, homens de valor para os seus lares, famílias e filhos, de uma maneira sobrenatural. Nós assumimos o desafio de priorizar a Tua palavra, que é viva, eficaz e poderosa. Senhor Deus, faça com que os homens da Betel prosperem como prosperou Salomão. Prosperem como pais, prosperem, Pai, como esposo, prosperem como empresários, como homens de negócios. Assim como prosperou Salomão, enquanto obedeceu aos princípios do seu pai Davi. Que cada homem que assume esses compromissos nessa noite, Pai, nós profetizamos isso, para que prosperem em todas as áreas da sua família, das suas áreas, das suas vidas. Senhor, nós oramos, Espírito Santo, pedindo isso. O Senhor tem estratégias para vencer, sabedoria para conquistar, coragem para superar, para o louvor da Tua glória. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Você possa, como Salomão, prosperar em tudo que fizer e por onde você for. Amém, amados? Você recebeu da parte de Deus os recursos nessa noite em nome de Jesus.